Em 21 de janeiro de 1887, nascia em Mogi das Cruzes uma menina que carregaria sobre os ombros uma das histórias mais assustadoras de São Paulo. Sebastiana de Melo Freire, carinhosamente chamada de Yaya, era filha de Manuel de Almeida Melo Freire, um poderoso senador da Primeira República, empresário do café e fazendeiro de prestígio incalculável. Sua mãe, Josefina Augusta de Almeida Melo, vinha de uma linhagem de mulheres refinadas e cultas, que dominavam francês, literatura e música clássica. A família Melo Freire respirava poder, dinheiro e influência em cada esquina da São Paulo, que começava a se transformar em metrópole. E se você está sentindo aquele arrepio, deixa o like agora porque esta história vai te prender até o último segundo. Yaya cresceu em um palacete suntuoso de 2 andares na rua 7 de Abril, no coração pulsante de São Paulo, uma região nobre, onde a elite paulistana exibia sua opulência sem pudor. A menina tinha 4 irmãos mais velhos. A casa era um universo de luxo e cultura, música de piano ecoava pelos corredores de mármore italiano, saraus literários reuniam intelectuais, políticos e artistas renomados, candelabros de cristal iluminavam jantares intermináveis. Yaya aprendia francês fluentemente desde os 5 anos, estudava artes plásticas com professores particulares trazidos da Europa, fotografia experimental e piano clássico. Aos 7 anos, quando a família se mudou definitivamente para São Paulo, abandonando o interior, a pequena Sebastiana já demonstrava uma inteligência fora do comum e uma personalidade vibrante que chamava a atenção de todos que cruzavam seu caminho. A menina era diferente. Enquanto outras garotas da alta sociedade brincavam com bonecas de porcelana importadas, Yaya preferia seu laboratório fotográfico improvisado no porão do casarão. Revelava fotografias com produtos químicos que ela mesma preparava, estudava composição artística, experimentava ângulos e iluminação. Tocava Chopin e Debussy ao piano com uma técnica impecável que fazia os convidados se calarem em respeito. Escrevia poesias em francês e português que guardava em cadernos de couro. Era uma jovem à frente de seu tempo, e isso, naquela sociedade conservadora e machista do final do século XIX, seria sua sentença de morte. Mas em dezembro de 1900, quando Yaya tinha apenas 13 anos, o destino começou a tecer sua maldição com fios de sangue e mistério. Em um intervalo de apenas 2 dias, seu pai e sua mãe morreram. 2 dias, 48 horas. As circunstâncias nunca foram completamente esclarecidas. Jornais da época, como o Parafuso e o Correio da Tarde, publicaram versões contraditórias e perturbadoras: acidente de trânsito envolvendo uma carruagem desgovernada, envenenamento por arsênio em uma refeição, tuberculose fulminante que não apresentava sintomas prévios. Cada jornal contava uma história diferente, cada relato mais sinistro e improvável que o outro. A polícia fez uma investigação superficial que durou menos de uma semana e arquivou o caso como morte acidental. Os órfãos ficaram sob tutela legal de Manuel Joaquim de Albuquerque Lins, um conhecido advogado da família, e da madrinha Eliza Grant, uma senhora da alta sociedade com conexões políticas poderosas. Yaya, aos 14 anos, e seu irmão Manuel, de 18, herdaram uma fortuna imensa que incluía dezenas de propriedades urbanas em São Paulo, 3 fazendas de café no interior paulista, ações de empresas ferroviárias, participações em bancos, joias avaliadas em milhões de réis e uma coleção de arte que rivalizava com museus europeus. Mas aquela riqueza estava manchada de sangue e mistério. A morte súbita e simultânea dos pais nunca foi investigada a fundo. Sussurros macabros percorriam os salões da alta sociedade paulistana. Havia quem falasse em conspiração envolvendo disputas políticas, em disputa por herança entre parentes distantes, em segredos terríveis enterrados junto com os corpos no cemitério da Consolação. Yaya foi enviada para o tradicional Colégio Nossa Senhora de Sion, um internato de elite para moças da alta sociedade, localizado em um casarão imponente cercado por jardins franceses, onde permaneceu reclusa até os 20 anos. Ali, longe dos olhos curiosos da sociedade e protegida por muros altos e grades de ferro, a jovem desenvolveu suas habilidades artísticas com obsessão quase maníaca. Tocava piano com maestria durante horas a fio, muitas vezes até suas mãos sangrarem, pintava paisagens melancólicas em aquarela, escrevia em francês e português com uma elegância literária que impressionava até suas professoras mais rígidas, e tinha um laboratório fotográfico particular montado em um anexo do colégio onde revelava e ampliava suas próprias fotografias em chapas de vidro. Yaya,
Não era uma jovem comum. Era culta, independente e questionadora à frente de seu tempo. E isso, em uma época onde mulheres deviam ser apenas ornamentos sociais silenciosos e obedientes, seria sua condenação final. Em 1905, aos 18 anos, Yaya e seu irmão Manuel embarcaram em um navio a vapor rumo à Argentina. Era uma viagem de negócios e lazer, comum entre as famílias ricas que buscavam expandir seus investimentos no exterior. O navio era luxuoso, com salões de baile, restaurantes refinados e cabines decoradas com madeira nobre. Mas durante a travessia pelo Atlântico, em uma noite de tempestade violenta, algo inexplicável e aterrorizante aconteceu. Manuel desapareceu misteriosamente de seu camarote durante a madrugada, simplesmente evaporou. Seu corpo nunca foi encontrado. Nenhum rastro, nenhuma explicação. A tripulação vasculhou cada centímetro do navio durante 3 dias consecutivos. Nada. Era como se o mar tivesse engolido o rapaz sem deixar vestígios, como se ele nunca tivesse existido. Yaya retornou ao Brasil devastada, traumatizada, sozinha. Dos 6 membros de sua família nuclear, restava apenas ela. Todos os irmãos haviam morrido ao longo dos anos seguintes, vítimas de doenças estranhas, acidentes improváveis, circunstâncias sempre nebulosas e mal explicadas. A maldição dos Melo Freire parecia real, palpável, inevitável. Aos 20 e poucos anos, Sebastiana era a última herdeira de uma fortuna colossal avaliada em milhões, mas estava completamente isolada do mundo. Órfã, sem irmãos, sem família nuclear, apenas tutores interessados em seu dinheiro, e uma sociedade que a observava com uma mistura de pena e fascinação mórbida. Durante os anos seguintes, Yaya tentou viver, tentou construir alguma normalidade em meio ao caos. Ela tinha 2 afilhadas que criava como filhas adotivas, Rosa e mais uma jovem cujo nome se perdeu deliberadamente nos registros oficiais. Protegia artistas locais financeiramente, patrocinava exposições, frequentava a ópera vestida com roupas parisienses que mandava importar, organizava encontros culturais em sua residência onde discutia literatura, filosofia e política. Era descrita por quem a conhecia como descontraída, alegre, generosa até a ingenuidade. Uma mulher independente que administrava sua própria fortuna sem intermediários masculinos, que assinava contratos, que tomava decisões financeiras, algo absolutamente escandaloso para a época. Yaya não aceitava as convenções sufocantes impostas às mulheres. Não se casou, recusou dezenas de pretendentes ricos, não quis ser propriedade de nenhum homem. E essa liberdade perigosa despertava fúria silenciosa na sociedade patriarcal que a cercava e a julgava constantemente. Mas em 1908, aos 31 anos, algo começou a rachar dentro de Yaya. Os primeiros sintomas apareceram de forma súbita e aterradora, sem aviso prévio. Ela acordou certa manhã de domingo convencida de que ia morrer naquele mesmo dia. Redigiu um testamento completo a lápis, com mãos trêmulas que mal conseguiam segurar o papel, e começou a distribuir suas joias mais valiosas para os empregados, para pessoas na rua, para qualquer um que cruzasse seu caminho. Dizia com voz desesperada que não tinha tempo, que precisava se despedir de tudo antes que fosse tarde demais. Rosa, uma de suas cuidadoras mais próximas e devotadas, recolhia as joias discretamente nos dias seguintes, tentando acalmar a patroa com chás de ervas e palavras suaves. Em 1919, o surto piorou drasticamente, transformando-se em algo muito mais sombrio. Yaya começou a ter delírios paranoicos intensos e aterrorizantes. Acreditava que todos à sua volta queriam violentá-la brutalmente e assassiná-la de formas horríveis. Recusava comida preparada na cozinha, convencida de que estava envenenada com arsênio, o mesmo veneno que possivelmente matou seus pais. Passava noites inteiras em claro, gritando contra sombras, protegendo-se de inimigos invisíveis que via nas paredes. Em um momento de desespero absoluto, em uma madrugada chuvosa de outubro, tentou tirar a própria vida. Os tutores, alarmados com a situação e possivelmente muito interessados em controlar sua imensa fortuna, decidiram agir rapidamente. Em 1920, Yaya foi internada pela segunda vez em uma instituição psiquiátrica. E desta vez, não haveria retorno possível. O médico Hugo Victor de Oliveira Ribeiro assinou um laudo devastador em 28 de janeiro de 1920, exatamente uma semana depois de ela completar 33 anos.
O diagnóstico frio e definitivo: paranoia crônica, histeria feminina aguda, incapacidade total e permanente de administrar sua vida e seus bens. Yaya estava oficialmente interditada pela justiça. Não tinha mais direitos legais sobre si mesma. Estava, na prática, morta em vida, transformada em um fantasma jurídico. O Hospital do Juqueri se erguia como uma cidade dos condenados em Franco da Rocha, a 40 quilômetros de São Paulo. Inaugurado em 1888 pelo psiquiatra Franco da Rocha, o complexo era considerado o mais moderno manicômio da América Latina. Mas por trás dessa fachada de progresso científico, escondia-se um inferno de torturas disfarçadas de tratamento médico. Quando Yaya atravessou aqueles portões de ferro em 1920, ela não sabia que estava entrando em um lugar do qual poucos saíam vivos, e ninguém saía são. O Juqueri não era um hospital. Era uma prisão para os inconvenientes da sociedade. Mulheres que recusavam casamentos arranjados, que questionavam a autoridade masculina, que exibiam sexualidade considerada imprópria, que simplesmente pensavam demais. Homossexuais. Negros considerados insubordinados. Pobres com comportamentos que incomodavam. E mulheres ricas demais, como Yaya, cujas fortunas interessavam a tutores gananciosos. O diagnóstico de histeria feminina era uma arma social, não médica. E o Juqueri era o arsenal onde essas armas eram disparadas sem piedade. Yaya foi internada no pavilhão feminino, um edifício de 3 andares pintado de branco descascado que abrigava mais de 300 mulheres em condições subhumanas. Os corredores cheiravam a urina, fezes, desinfetante barato e desespero. Gritos ecoavam dia e noite. Mulheres andavam seminuas pelos corredores, outras ficavam amarradas em suas camas por dias consecutivos. As celas individuais mediam 3 metros quadrados, continham apenas um colchão fino diretamente no chão de cimento e um buraco que servia de latrina. Não havia privacidade. Não havia dignidade. Não havia esperança. Os tratamentos do Juqueri eram baseados nas teorias psiquiátricas mais cruéis da época. O diretor Franco da Rocha, e depois seu sucessor Antônio Carlos Pacheco e Silva acreditavam que a loucura precisava ser domesticada através do sofrimento físico extremo. A dor, segundo eles, recalibraria o cérebro doente. Yaya, como todas as internas, foi submetida a essas torturas sistemáticas que os médicos ousavam chamar de terapia. O tratamento mais comum era a hidroterapia, um nome enganosamente suave para uma forma brutal de tortura. Yaya era amarrada com correias de couro em uma cadeira de metal dentro de uma banheira de ferro. Água gelada era despejada sobre sua cabeça continuamente durante horas. A temperatura da água vinha diretamente de poços artesianos, nunca aquecida, frequentemente abaixo de 10 graus Celsius. O choque térmico fazia o corpo convulsionar violentamente, os dentes baterem incontrolavelmente, a pele ficar roxa. Muitas mulheres desmaiavam. Algumas morriam de hipotermia. Os médicos anotavam tudo em cadernos com letra impecável, como se fossem cientistas observando ratos de laboratório. Depois vinham os banhos quentes prolongados, o oposto igualmente torturante. Yaya era colocada em banheiras com água escaldante por até 8 horas consecutivas. Uma lona cobria a banheira, deixando apenas a cabeça de fora para que ela não se afogasse. A temperatura da água era mantida entre 42 e 45 graus Celsius. A pele ficava vermelha, inchada, coberta de bolhas. A desidratação era severa. Muitas mulheres entravam em estado de choque. O objetivo declarado era acalmar os nervos através da exaustão física total. O resultado real era trauma profundo e irreversível. Mas o pior ainda estava por vir. Em 1925, o Juqueri começou a aplicar a malarioterapia, um tratamento experimental que consistia em infectar pacientes deliberadamente com malária. O médico austríaco Julius Wagner Haugeg havia ganhado o Prêmio Nobel em 1927 por essa técnica usada contra a sífilis cerebral. No Brasil, Pacheco e Silva decidiu aplicá-la indiscriminadamente em pacientes com diagnósticos de esquizofrenia, paranoia e histeria. Yaya foi uma das cobaias humanas. O procedimento era macabro. Sangue contaminado com Plasmodium vivax, o parasita da malária, era extraído de pacientes já infectados e injetado diretamente na veia de Yaya. Nos dias seguintes, ela desenvolvia febre altíssima que chegava a 41 graus, delirava violentamente, convulsionava,
Vomitava bile. Seu corpo ardia como se estivesse sendo queimado vivo por dentro. Os médicos observavam clinicamente, medindo temperatura, anotando sintomas, esperando que as febres matassem a suposta loucura. Muitas mulheres morriam durante o processo. Aquelas que sobreviviam ficavam permanentemente debilitadas. Yaya sobreviveu, mas algo dentro dela morreu. Enfermeiros que trabalharam no Juqueri durante aqueles anos contaram décadas depois que ela havia mudado completamente. A mulher vibrante e culta que entrou em 1920 havia sido substituída por uma figura apática e silenciosa. Ela passava dias inteiros sentada em um canto do pátio, olhando para o nada. Não tocava mais piano, não escrevia mais cartas, não falava mais francês. Era como se tivessem apagado sua alma com ácido. Um enfermeiro chamado Benedito Santos, que trabalhou no pavilhão feminino entre 1928, deu um depoimento perturbador em 1975, pouco antes de morrer. Ele contou que Yaya nunca demonstrava violência ou agressividade. Era quieta, obediente, não causava problemas. Ele questionava constantemente por que ela estava ali. Uma noite, Yaya lhe disse algo que ele nunca esqueceu. Ela olhou através das grades da janela, para o céu estrelado, e sussurrou que não estava louca quando chegou, mas que o Juqueri estava tornando-a louca. Que as torturas, o isolamento, a desumanização estavam destruindo sua mente pedaço por pedaço. E que ela sabia que nunca sairia dali viva. Benedito relatou também algo ainda mais sinistro. Ele descobriu através de conversas com outros funcionários que a família de Yaya raramente a visitava. Meses se passavam sem uma única visita. Seu tutor legal aparecia apenas uma vez por ano para assinar documentos relacionados à administração de sua fortuna. Não havia interesse em sua recuperação ou bem-estar, apenas em manter o controle sobre seu dinheiro. O diagnóstico de loucura era conveniente demais, lucrativo demais para ser questionado. Em 1929, após 9 anos de horror ininterrupto, a família finalmente decidiu retirar Yaya do Juqueri, mas não por compaixão. As condições do hospital haviam se tornado um escândalo público. Jornais começavam a publicar denúncias sobre maus tratos, mortes suspeitas, tratamentos experimentais não autorizados. A família Melo Freire, preocupada com sua reputação social, decidiu que seria melhor manter Yaya em reclusão domiciliar. Assim, poderiam continuar controlando sua fortuna sem a exposição pública negativa. Yaya foi transferida para o casarão da família na Rua Major Diogo, número 353, no bairro da Bela Vista. O edifício imponente de estilo eclético tinha 2 andares, jardins cercados por muros altos e grades em todas as janelas. Parecia uma residência elegante vista de fora. Mas para Yaya, era apenas outra prisão, mais bonita mas igualmente inescapável. Ela foi confinada nos aposentos do 2º andar, em quartos com janelas gradeadas que davam para a rua. E foi ali que ela permaneceria pelos próximos 32 anos, até sua morte em 1971. A transição do Juqueri para o casarão não trouxe liberdade. Trouxe apenas uma mudança de cenário para o mesmo pesadelo. Yaya agora tinha uma cama mais confortável, comida melhor, um piano que nunca tocava. Mas continuava presa. Proibida de sair, proibida de receber visitas que não fossem autorizadas. Vigiada constantemente por enfermeiros contratados especificamente para garantir que ela nunca escapasse. A mulher que aos 20 anos administrava uma fortuna e patrocinava artistas agora não podia nem escolher o que comer no café da manhã. Os vizinhos do casarão começaram a notar algo estranho. Uma figura feminina aparecia frequentemente nas janelas do 2º andar, sempre atrás das grades, sempre imóvel, sempre observando a rua com uma expressão de tristeza infinita. Crianças que brincavam na Rua Major Diogo contavam aos pais sobre a mulher fantasma que nunca saía de casa. Alguns moradores, movidos pela curiosidade ou compaixão, tentaram conversar com ela através das grades. Yaya respondia educadamente em voz baixa, mas nunca revelava detalhes sobre sua situação. Tinha medo. Sabia que qualquer reclamação poderia resultar em punição ou retorno ao Juqueri. Rosa, a afilhada que Yaya havia criado, e que agora trabalhava como uma de suas cuidadoras, era uma das poucas pessoas que demonstrava afeto genuíno.
Ela trazia flores do jardim, lia livros em voz alta, tentava manter alguma humanidade naquela existência desolada. Mas Rosa também estava presa. Dependia financeiramente da família Melo Freire, e não podia desafiar as ordens dos tutores. Ela assistia impotente enquanto Yaya definhava lentamente, dia após dia, ano após ano, década após década. E assim começava o segundo capítulo do Calvário de Dona Yaya. 40 anos de reclusão total. 40 anos olhando o mundo através de grades, 40 anos esperando por uma liberdade que nunca chegaria. O Juqueri havia quebrado seu corpo. O casarão quebraria sua alma. Durante as 4 décadas de reclusão no casarão da Bela Vista, Yaya desenvolveu um hábito que se tornaria sua única forma de resistência silenciosa: escrever cartas. Centenas delas. Milhares talvez. Cartas que nunca foram enviadas, que nunca chegariam a seus destinatários, que foram encontradas décadas depois empilhadas em baús escondidos no sótão do casarão. Essas cartas são o testemunho mais devastador de sua lucidez, de sua sanidade mental, de sua prisão injusta. São a prova escrita de que Yaya não estava louca. Estava aprisionada. As cartas eram escritas em papel timbrado da família Melo Freire, com caligrafia impecável em português e francês. Algumas tinham apenas algumas linhas. Outras se estendiam por páginas e páginas, uma torrente de pensamentos, súplicas, questionamentos filosóficos e observações poéticas sobre a vida que ela observava através das grades, mas não podia tocar. Yaya escrevia para pessoas que conhecera antes da internação, para autoridades que imaginava que poderiam ajudá-la, para Deus, para ela mesma. Escrevia como quem lança garrafas ao mar esperando que alguém, em algum lugar, em algum momento, as encontrasse e entendesse seu desespero. Uma das cartas mais antigas encontradas data de 1931, 2 anos após sua transferência do Juqueri para o casarão. Nela, Yaya escreve para uma amiga de infância do colégio Nossa Senhora de Sion. A carta começa formal, perguntando sobre a saúde da amiga, comentando sobre o clima de São Paulo. Mas então, nas últimas linhas, a máscara de normalidade cai, e a verdade jorra como o sangue de uma ferida aberta. Yaya escreve que está presa em sua própria casa, que não entende por que a mantém reclusa, que seus tutores controlam cada aspecto de sua vida, que ela não tem permissão nem para caminhar no jardim sem supervisão. Ela termina a carta pedindo ajuda, implorando que a amiga venha visitá-la. A carta nunca foi enviada. Foi interceptada por Rosa, que a escondeu em vez de entregá-la aos tutores, sabendo que qualquer tentativa de contato externo seria punida severamente. Em 1935, Yaya escreveu uma série de cartas endereçadas ao juiz responsável por sua interdição. Nessas cartas, ela argumenta metodicamente, com lógica impecável, contra os motivos de seu encarceramento. Ela lista suas atividades diárias, demonstrando rotina e racionalidade. Descreve como administrava sua fortuna antes da internação, provando competência financeira. Questiona os critérios médicos usados para diagnosticá-la como paranoica, apontando que seus medos sobre pessoas querendo controlar seu dinheiro haviam se provado verdadeiros. Ela pergunta, em francês elegante, qual crime cometera para merecer prisão perpétua sem julgamento. As cartas revelam uma mente afiada, articulada, desesperadamente são. Nenhuma foi enviada. Os tutores verificavam toda a correspondência que saía do casarão. Uma enfermeira chamada Maria Conceição trabalhou no casarão entre 1936 e 1930. Ela foi uma das poucas funcionárias que desenvolveu uma relação genuinamente afetiva com Yaya. Maria tinha 23 anos quando começou a trabalhar ali, precisava do emprego para sustentar a mãe viúva, mas ficou profundamente perturbada com o que testemunhava diariamente. Em 1938, 3 anos antes de morrer, Maria deu uma entrevista longa e detalhada para um pesquisador da Universidade de São Paulo que estudava a história do casarão. Nessa entrevista, ela revelou segredos guardados por décadas. Maria contou que Yaya escrevia obsessivamente. Passava horas por dia sentada em sua escrivaninha de jacarandá, preenchendo página após página. Escrevia durante o café da manhã, durante a tarde da noite à luz de velas quando a eletricidade era cortada às 9 horas. Os tutores haviam proibido que ela tivesse acesso a selos ou ao correio, mas permitiam que ela tivesse papel e tinta, acreditando que a atividade a manteria ocupada e menos problemática. Não imaginavam que Yaya estava criando um arquivo documental de sua própria prisão. Maria secretamente guardou várias dessas cartas. Era arriscado,
Poderia custar seu emprego, mas ela não conseguia suportar a ideia de que aquelas palavras se perdessem. Uma das cartas que Maria preservou é particularmente comovente, datada de 15 de agosto de 1938, endereçada a ninguém específico. Começa assim: acordei hoje com 51 anos e me dei conta de que passei mais da metade de minha vida aprisionada, não por grades apenas, mas por diagnósticos médicos que se tornaram correntes mais pesadas que qualquer metal. Dizem que sou louca, mas a verdadeira loucura está em aceitar que uma mulher que administrava propriedades, que lia Voltaire no original, que tocava Chopin, que revelava fotografias com suas próprias mãos, de repente se tornou incapaz de escolher o que vestir pela manhã. A carta continua por 3 páginas densas. Yaya descreve sua rotina rigorosamente controlada. Acordava às 6 da manhã, quando Rosa batia na porta. Tomava banho supervisionado, porque, segundo os tutores, ela poderia tentar se afogar na banheira. O café era servido às 7, sempre os mesmos alimentos: pão com manteiga, café com leite, frutas. Às 8, uma enfermeira trazia medicamentos brometos para acalmá-la, tinturas de ópio para fazê-la dormir, compostos químicos cujos nomes ela não conhecia. Às 9, tinha permissão para sentar-se na poltrona perto da janela gradeada e observar a rua. Meio-dia, almoço. 2 horas da tarde, repouso obrigatório. 5 da tarde, jantar precoce. 8 da noite, mais medicamentos. 9 da noite, escuridão e silêncio forçados. Yaya escreve sobre os sons que a mantêm conectada ao mundo exterior: vozes de crianças brincando na rua, o sino da igreja próxima marcando as horas, vendedores ambulantes anunciando mercadorias, carros passando, conversas de vizinhos. Ela escrevia tudo, como se documentar esses sons pudesse provar que ainda estava viva, ainda consciente, ainda conectada à realidade que lhe negavam tocar. Em uma carta de 1940, ela escreve: hoje ouvi um homem vendendo flores, rosas, ele gritava, rosas frescas. Não vejo uma rosa de verdade há tanto tempo que já esqueci como é seu perfume. Lembro apenas que minha mãe amava rosas brancas. Será que ainda existem rosas brancas no mundo? As cartas revelam também momentos de profunda solidão e desespero existencial. Em 1933, durante a Segunda Guerra Mundial, Yaya escreve sobre o absurdo de estar presa enquanto o mundo inteiro está em guerra. Ela ouve notícias pelo rádio que os funcionários deixam ligado no corredor: Normandia, Hiroshima, o fim do Reich. E ela está ali, na mesma cadeira, no mesmo quarto, ano após ano, enquanto a história da humanidade se desenrola violentamente lá fora. Ela questiona qual prisão é pior, a dos soldados em campos de concentração ou a dela, uma mulher esquecida em um casarão paulistano, condenada não por crime, mas por ser inconveniente. Benedito Santos, o enfermeiro que trabalhou brevemente no Juqueri, e depois foi contratado para trabalhar no casarão entre 1930 e 1950, também guardou algumas cartas de Yaya. Em seu depoimento de 1975, ele contou como essas cartas chegaram até ele. Uma tarde de 1937, Yaya o chamou discretamente quando ele trazia seu jantar. Ela lhe entregou 3 cartas dobradas cuidadosamente e pediu, com voz embargada, que ele as enviasse. Eram endereçadas ao Ministério Público, ao Arcebispo de São Paulo e ao jornal O Estado de São Paulo. Benedito sabia que se o fizesse seria imediatamente demitido, mas também sabia que se não fizesse estaria sendo cúmplice de uma injustiça monumental. Benedito tentou enviar as cartas. Realmente tentou, mas foi interceptado pelo administrador da propriedade, um homem chamado Dr. Silveira que trabalhava diretamente para os tutores. Silveira confiscou as cartas, advertiu Benedito severamente e aumentou a vigilância sobre Yaya. A partir daquele dia, ela foi proibida de ter acesso a papel por 3 meses. Quando finalmente permitiram que ela voltasse a escrever, era sob supervisão constante. Mas Yaya era esperta. Ela escondia pequenos pedaços de papel nas dobras de suas roupas, escrevia em guardanapos de pano, em margens de livros, em qualquer superfície disponível. A necessidade de se expressar era maior que qualquer punição. Uma das cartas mais filosóficas data de 1952. Yaya tinha 65 anos e escrevia sobre memória e esquecimento. Ela descrevia como às vezes não conseguia mais lembrar os rostos de seus pais, como a memória de seus irmãos se tornava mais nebulosa a cada ano.
Questionava se ela realmente existia ou se era apenas uma ilusão, um fantasma habitando um corpo esquecido pelo tempo. Escrevia: a loucura que me atribuem finalmente está me alcançando. Não porque eu enlouqueci, mas porque 40 anos de isolamento fazem qualquer mente sã começar a se fragmentar. Eles criaram a louca que alegaram que eu era. É uma profecia autorrealizável, cruel e perfeitamente executada. As cartas dos últimos anos, das décadas de 1950 em diante, tornam-se progressivamente mais curtas e melancólicas. Yaya já não argumenta mais por sua libertação, já não pede ajuda, já não espera justiça. As cartas se tornam poemas tristes sobre janelas gradeadas, sobre pássaros livres que ela observa com inveja, sobre a passagem implacável do tempo. Em 1958, aos 71 anos, ela escreve apenas: hoje completei 50 anos de prisão, metade de um século, uma vida inteira, e ainda não sei qual foi meu crime. Rosa guardou essas últimas cartas com um cuidado quase religioso. Após a morte de Yaya, em 1952, Usa escondeu todos os documentos, cartas, fotografias e objetos pessoais em baús no sótão, sabendo que a família provavelmente destruiria tudo. Décadas depois, quando o casarão foi doado para a Universidade de São Paulo, esses baús foram descobertos durante a restauração. As cartas foram catalogadas, preservadas, estudadas. Hoje são consideradas documentos históricos cruciais sobre o tratamento de mulheres com doenças mentais no Brasil do século XX. Mas mais que isso, são o testamento de uma mulher que se recusou a ser silenciada, mesmo quando tudo conspirava para apagar sua voz. Sebastiana de Melo Freire morreu em 4 de setembro de 1961, aos 74 anos. Sua certidão de óbito registrada sob o número 13.900 no livro 25 do Distrito de Perdizes lista causa mortis, falência múltipla de órgãos. Mas a verdade é que Yaya morreu de solidão, de esquecimento, de 40 anos de existência negada. Morreu sem nunca ter pisado fora daquele casarão desde 1929, sem nunca ter sentido o sol diretamente em sua pele exceto através do solário construído em 1952, uma jaula ao ar livre, onde era permitida tomar ar por 1 hora por dia sob supervisão. O enterro foi discreto, quase secreto. Pouquíssimas pessoas compareceram. Rosa estava lá, devastada. Alguns funcionários que trabalharam no casarão ao longo das décadas. Representantes legais da Universidade de São Paulo, que já começavam os trâmites para reivindicar a herança sem herdeiros. Nenhum parente, nenhum amigo da juventude. Nenhuma das pessoas que frequentavam seus saraus culturais décadas atrás. Yaya foi enterrada no cemitério da Consolação, no mesmo jazigo onde seus pais e irmãos descansavam. A última da linhagem Melo Freire. O fim de uma família amaldiçoada. O casarão da Rua Major Diogo, número 353, ficou fechado e abandonado por 30 anos. Entre 1961 e 1991, ninguém ousava entrar. A propriedade estava em disputa legal enquanto o Estado de São Paulo processava o inventário da fortuna de Yaya. Concluiu-se oficialmente em 1968 que ela não havia deixado testamento nem herdeiros diretos. Tudo passou para o Estado e posteriormente para a Universidade de São Paulo. Mas durante aquelas 3 décadas de abandono, o casarão ganhou vida própria. Ou melhor dizendo, ganhou uma morte própria. Vizinhos começaram a relatar fenômenos estranhos quase imediatamente após a morte de Yaya. A primeira testemunha foi Dona Benedita, uma senhora que morava há 40 anos na casa ao lado. Ela jurava que continuava vendo a figura de uma mulher nas janelas do 2º andar, sempre no mesmo horário, 5 horas da tarde, exatamente quando Yaya costumava sentar-se em sua poltrona para observar a rua antes do jantar. A figura aparecia por alguns minutos, sempre parada, sempre olhando para fora com uma expressão que Benedita descrevia como infinitamente triste. Depois desaparecia como fumaça. Em 1965, um grupo de adolescentes decidiu invadir o casarão abandonado. Era uma noite de lua cheia em outubro. 5 garotos, entre 14 e 16 anos, pularam o muro dos fundos equipados com lanternas e coragem juvenil. O que aconteceu naquela noite foi contado e recontado tantas vezes, que se tornou lenda urbana no bairro da Bela Vista. Os meninos entraram pela porta dos fundos que estava destrancada. O interior cheirava a mofo, poeira e algo indefinível que eles descreveram como cheiro de tristeza antiga. Exploraram o 1º andar sem incidentes. Móveis cobertos com lençóis brancos que pareciam fantasmas na penumbra.
Retratos nas paredes com olhos que pareciam seguir seus movimentos. Um piano coberto de poeira no que era claramente a sala de música. Então subiram as escadas para o segundo andar, onde Yaya havia passado suas últimas décadas. Foi ali que o inexplicável aconteceu. Quando entraram no que era claramente o quarto principal, todos os 5 garotos ouviram simultaneamente o som de alguém chorando baixinho. Não era o vento. Não era um animal. Era inconfundivelmente uma mulher soluçando. O choro vinha de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. As lanternas começaram a piscar e falhar. A temperatura caiu drasticamente. Um dos garotos, Paulo, jurou que sentiu uma mão gelada tocar seu ombro. Eles fugiram em pânico absoluto, caindo uns sobre os outros na escada, arranhando-se nos espinhos do jardim ao pularem de volta ao muro. Nenhum deles nunca mais voltou perto daquele casarão. Em 1973, um segurança noturno chamado José foi contratado pela Universidade de São Paulo para vigiar a propriedade que começava a ser vandalizada. José era ex-militar, homem prático e cético, não acreditava em fantasmas ou superstições. Aceitou o trabalho justamente porque pagava bem devido à reputação sinistra do lugar. Na primeira noite, nada aconteceu. Na segunda também não. José começou a relaxar, convencido de que as histórias eram exageros de vizinhos supersticiosos. Na terceira noite, por volta das 2 da manhã, José estava fazendo sua ronda pelo segundo andar, quando ouviu distintamente o som de um piano sendo tocado. Notas hesitantes, como se alguém estivesse reaprendendo uma música esquecida. O som vinha da sala de música no primeiro andar. José desceu as escadas com sua lanterna em uma mão e um cacetete na outra, certo de que havia um invasor. Quando chegou à sala de música, o som parou abruptamente. O piano estava ali, coberto de poeira espessa, intocada há anos. Nenhuma marca de dedos nas teclas. Nenhum sinal de que alguém estivera ali. José saiu da sala confuso. Foi até a cozinha preparar café para se acalmar. Estava enchendo a chaleira quando ouviu passos no andar de cima. Passos ritmados, medidos, como alguém caminhando de um lado para outro do corredor. Ele subiu novamente. O corredor estava vazio, mas as pegadas na poeira do chão mostravam um padrão perturbador, marcas delicadas de pés descalços femininos que iam e voltavam, sempre no mesmo trajeto. José se demitiu na manhã seguinte. Nunca mais voltou, mesmo quando ofereceram o dobro do salário. Durante os anos 1980, diversos grupos de investigação paranormal visitaram o casarão com permissão relutante das autoridades universitárias. Um desses grupos, liderado por um pesquisador chamado Dr. Marcos Ribeiro, realizou uma investigação de 3 noites consecutivas em agosto de 1987. Eles instalaram gravadores de áudio, câmeras fotográficas com filme infravermelho e medidores de campo eletromagnético. A primeira noite produziu resultados mínimos, algumas flutuações inexplicáveis nos medidores, nada conclusivo. Na segunda noite, os gravadores captaram algo extraordinário. Às 03h47 da madrugada, uma voz feminina sussurrando em francês. A frase era repetida várias vezes: "Laissez-moi sortir, s'il vous plaît. Deixem-me sair, por favor." A voz era fraca, distante, mas inconfundivelmente real na gravação. Dr. Ribeiro fez a fita ser analisada por especialistas em áudio. Concluíram que não era fraude, não era interferência de rádio. Era uma voz humana feminina, gravada dentro daquela casa vazia. Na terceira noite, uma das fotografias infravermelhas capturou algo que permanece inexplicável até hoje. A imagem mostra a janela gradeada do segundo andar. Atrás das grades, claramente visível, está a silhueta translúcida de uma mulher. O rosto não é distinguível, mas a postura é inconfundível, alguém olhando para fora, para a rua com as mãos segurando as grades. A foto foi examinada exaustivamente. Nenhuma evidência de manipulação, nenhuma dupla exposição. Simplesmente uma figura que não deveria estar ali, mas estava. Em 1991, quando o Centro de Preservação Cultural da USP finalmente assumiu o casarão e iniciou a restauração, os trabalhadores relataram experiências perturbadoras com frequência alarmante. Um pedreiro chamado Antônio contou que frequentemente sentia como se alguém estivesse observando-o enquanto trabalhava. Virava-se esperando ver um colega ou supervisor, mas não havia ninguém. Apenas a sensação persistente e desconfortável de olhos invisíveis fixos em suas costas.
Durante a limpeza do sótão, foram encontrados os baús contendo as cartas de Yaya, suas fotografias e objetos pessoais. A funcionária que abriu o primeiro baú, uma arquivista chamada Helena, descreveu uma experiência arrepiante. No momento em que ergueu a tampa, sentiu uma onda de emoção intensa e inexplicável. Tristeza profunda misturada com alívio. Como se alguém estivesse grato por aqueles objetos finalmente serem descobertos. Helena, que não era pessoa supersticiosa, saiu do sótão chorando sem entender porquê. As aparições nas janelas continuaram mesmo após o casarão se tornar oficialmente a sede do Centro de Preservação Cultural em 2004. Funcionários que trabalham no prédio relatam regularmente ver uma figura feminina nas janelas do segundo andar, particularmente ao anoitecer. Em 2012, um fotógrafo contratado para documentar o casarão capturou uma imagem que circulou amplamente na internet. A foto mostra a fachada do casarão ao entardecer. Na janela gradeada do segundo andar, há uma figura feminina vestida de branco, perfeitamente nítida. O fotógrafo jurou que o andar estava vazio no momento da foto. A imagem foi analisada e não foram encontradas evidências de manipulação digital. Moradores da rua Major Diogo se acostumaram com a presença da mulher na janela. Alguns a cumprimentam quando passam, acenando para a figura que às vezes parece retribuir o gesto. Outros evitam olhar diretamente para as janelas, incomodados pela tristeza palpável que emana delas. Uma moradora chamada Dona Carmen, que vive na rua desde 1975, diz que às vezes ouve uma mulher chorando baixinho quando passa em frente ao casarão tarde da noite. Um choro suave, contido, de alguém que há muito aprendeu a sofrer em silêncio. Céticos argumentam que todas essas experiências são produto de sugestão coletiva, de histórias contadas e recontadas até se tornarem realidade na mente das pessoas. Que a figura na janela é apenas jogo de luz e sombra, que os sons são o casarão antigo se assentando, que as fotografias mostram artefatos de filme ou reflexos. E talvez tenham razão. Talvez tudo seja explicável através da ciência, da psicologia, da física. Mas existe outra possibilidade mais perturbadora. Que Yaya passou 40 anos olhando o mundo através daquelas grades, desejando desesperadamente a liberdade que lhe foi negada, e que aquele desejo era tão intenso, tão puro, tão devastador, que imprimiu algo dela mesma naquele lugar. Não exatamente um fantasma no sentido tradicional, mas uma memória emocional tão poderosa que permanece impressa na própria estrutura da casa. A casa de Dona Yasa foi tombada pelo Condefat em 1998 e é hoje reconhecida como patrimônio histórico não apenas por sua arquitetura eclética, mas como testemunho material de como a sociedade tratava a loucura e especialmente mulheres consideradas inconvenientes no início do século XX. É um memorial involuntário de uma injustiça monumental. E talvez, apenas talvez, seja também um lugar onde Sebastiana de Melo Freire finalmente conseguiu o que lhe foi negado em vida, ser ouvida, ser lembrada, ser reconhecida não como a louca mas como a vítima. Hoje, quando você passa pela rua Major Diogo, e olha para aquelas janelas gradeadas do segundo andar, pense em Yaya. Pense na jovem brilhante que tocava piano, que revelava fotografias, que escrevia em francês, que administrava uma fortuna. Pense nos 40 anos roubados dela. E se você vir uma figura feminina atrás daquelas grades, observando a rua com olhos tristes, não tenha medo. Apenas aceite. Porque depois de tanto sofrimento, de tanto silêncio forçado, Dona Yaya merece pelo menos ser vista. Se esta história te arrepiou tanto quanto a mim ao contar, compartilhe para que mais pessoas conheçam a verdade sobre Dona Yaya. Inscreva-se no canal e ative o sininho porque histórias assim, baseadas em fatos reais e terrivelmente perturbadoras, continuarão vindo. Até a próxima história, se você tiver coragem.